Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Muito obrigado por acessar a este canal, o Direito Distorcido. Eu sou Michel Cesarino. É um grande prazer tê-los neste momento, seja manhã, tarde ou noite. Muito obrigado por curtir este vídeo, por se inscrever no canal e por ativar as notificações indo lá na sinetinha e clicando sobre ela. Neste vídeo eu faço alguns comentários sobre assuntos dos quais já tratei anteriormente, mas que sou obrigado a retomar desta feita conjuntamente, que viria a ser o quê? A questão da misologocracia, do paradoxo de Mannheim, do conhecimento e da função social do conhecimento, e também sobre o paradoxo da liberdade e o paradoxo da tolerância. Pois bem, vamos por etapas. O que seria misologocracia? Misologocracia é o governo daqueles que têm horror, pavor, aversão ao conhecimento, ao saber, à cultura, à lógica. As partículas gregas que formam um termo passam essa ideia. Ora, nestes últimos dias temos visto comentários do nosso governante Bolsonaro e do Weintraub fazendo uma distinção entre o que deve ser fomentado em termos de saber por dinheiro e o que não deve ser. É óbvio que nessa escolha do que deve ou não ser fomentado, existe uma visão, e a visão apregoada por estes senhores é uma visão pragmática e prática. Mas averiguem os rastros do dinheiro e vocês saberão o que há por trás. Vamos relembrar do que se trata. O Bolsonaro e o Weintraub disseram que filosofia e sociologia não são estudos e ciências que trazem algum tipo de progresso imediato para a sociedade, que não contribuem de uma forma prática e pragmática para a sociedade, que outros cursos têm maior capacidade de ajudar a sociedade a se desenvolver. Então, em tese, seria aquele velho argumento de que a humanidade é só uma perfumaria que não serve para nada, que o que faz o mundo se mover mesmo é toda e qualquer disciplina que se embasa na praxis, na atuação, na modificação imediata da realidade. O que é falso, porque a fundação da ciência no Ocidente começou com filósofos, no caso Platão e Aristóteles, e foi se aperfeiçoando com filósofos e firmando-se com filósofos, no caso Bacon e Descartes. Ora, a reflexão filosófica ela tem o poder de promover um questionamento ético dos fazeres, de tal forma que não nos ponhamos a fazer experiências que ferem a dignidade humana. Por exemplo, imagine uma pessoa que fala: olha, eu sou cientista, eu posso tudo. Eu quero testar um composto químico que tem a capacidade de mudar a cor dos olhos das pessoas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou escolher as pessoas que são socialmente não inseridas, que elas são pessoas que não têm produção, não ajudam a sociedade. Vamos dizer assim, ele chamaria essas pessoas de vagabundas. Então ele vai pegar mendigos, ou o que ele chamaria de subclasse. Por exemplo, os nazistas fizeram isso com judeus. Sabemos de médicos que faziam esses experimentos, pegavam crianças judias, em especial gêmeos, que eles gostavam muito de fazer isso, e tentavam mudar a cor dos olhos, fazer experiências modificatórias. Então, o que a filosofia vai fazer? Ela vai ajudar a ter esse equilíbrio da produção científica, dos fazeres. Vai ajudar nesse questionamento. Além disso, ela ajuda no modo de produção e aprimoramento da ciência, porque através da perquirição você consegue chegar a um trabalho mais exato da maneira como você está trabalhando com os fenômenos. E aí vai. Ora, o misologocrata,
Ele não se interessa muito por uma visão filosófica e sociológica, porque ele é um homem do momento, ele é um homem embrutecido que ele acha que o recorte de mundo é o recorte apenas da prática e da alteração do momento, dos fenômenos. Da mesma forma, ele não vai se interessar por cultura, não vai se interessar por arte. A coisa que o faz se sentir muito bem é o que? Olha, eu sou absolutamente liberal, eu sou a favor da meritocracia, o que importa é quem trabalha tem e quem não trabalha não tem, então o que é cultura é arte, o que é qualquer outra coisa mais que mexa com a produção intelectual que não está dentro desse recorte de alteração prática e pragmática deve ser excluído. Mas essas pessoas, elas são falaciosas nesse argumento, porque elas estão usando a ideia de prática, produção social e fazendo recortes. O que acontece? Elas se inserem na questão da ideologia. Elas gostam de acusar as coisas de serem ideológicas, falar de aparelhamento ideológico das instituições para poder vetar o ensino de filosofia ou de sociologia, alegando que a instituição está aparelhada ideologicamente. Ora, paradoxo de Mannheim, ele diz que quando você se posiciona em termos de ideologia e ciência, a pessoa que está falando, olha, eu represento a ciência, o meu saber é prático e pragmático, no caso dessas pessoas que são misologocratas. O que vai acontecer ali? Elas vão pegar e falar, o outro lado é ideologia, eles são vagabundos e não têm produção social que justificaria uma função social da profissão deles, do estudo deles, dos comentários, ou a sua existência dentro da universidade pública, que seja. O que acontece? O sujeito que se posiciona na esfera da ciência e na outra esfera põe a ideologia, ele mesmo já cai em ideologia. Por quê? Porque nós teríamos, num caso, a questão da doxa e a questão da episteme. Então, doxa seria a crença e episteme a ciência, o fazer científico. Não dá para você se pôr numa posição absoluta de um ou de outro. Você só pode atestar, porque você tem aí as problemáticas lidando com verdade. O que é verdade? Como detectar uma verdade? É possível eu falar e trabalhar com a verdade? Então isso já envolve uma série de questionamentos filosóficos sobre o fazer científico, sobre a prática da pesquisa, a maneira como você atua alterando a realidade. Então, isso já mostra como a filosofia tem esse poder de ajudar a ciência a saber das limitações ou não limitações, a saber das possibilidades de avançar ou não. Por isso já é uma petição de princípio dizer que filosofia ela não tem uma função social, que é só uma perfumaria. Por quê? Porque foi a filosofia que ajudou a ciência a chegar ao que é e ajuda a ciência a se aperfeiçoar. Porque as perguntas adequadas, as reflexões adequadas ajudam no modo de pesquisar, alterar a realidade, estabelecer projetos e ir mais adiante. Então, não se deixem levar para esses argumentos pragmáticos, porque eles novamente estão dentro de um recorte de polaridade, tá? Entre doxa e episteme, mas refletindo posições ideológicas. Então o sujeito fala que ele não tem ideologia, mas quer atacar ideologias e dizer que elas são aparelhamento, na verdade ele já está dentro da ideologia. E isso é o paradoxo de Mannheim. O paradoxo de Mannheim diz que aquele que ataca um ou outro de ideologia ou fala de ideologia, ele já tem o seu discurso tomado de ideologia. Então ele não consegue sair desse mecanismo de Ouroboros, sabe? Aquela cobra que morde o próprio rabo. Enfim, começo, fim, não dá. A vida humana, a condição humana, ela está inserida e imersa na sua própria condição. Então, você ter a ilusão de que fora da condição humana você consegue se posicionar é um pouco preocupante. Por isso, não se dá para falar, olha, eu estou falando em nome da verdade. Quem vem falando disso está trazendo talvez algo falacioso, porque o que é verdade? É a sua verdade? A sua ideia?
Então a sua verdade é ciência e o resto é ideologia? Ora, você já está na ideologia. Você pode atestar e testemunhar algo. Então aí há que se falar que há três tipos de feições de verdade que remontam à nossa tradição, que seria a aletheia grega, a veritas latina e a emuná, que é fé, crença, que vem do hebraico, da teologia judaico-cristã. Então, percebam que a cada uma se liga uma ideia de verdade. Então, a aletheia é aquela verdade que você vai descobrindo, que ela vai se mostrando. Então, precisa de uma atividade de perquirição, de busca. Veritas, da ideia de verossimilhança, de uma coisa que parece com outra. Então, para eu ter essa ideia de algo parecer com outro algo, eu tenho que pôr um aqui e outro aqui e fazer as comparações. Então, também já vai por água abaixo aquela questão de eu trago a verdade absoluta. Você está lidando com polaridades para fazer comparações de sim e não, então problemático. Aí, por fim, você tem emuná, que vem da palavra amém, que é creio. Então, a verdade é verdade neste caso, porque envolve um ato de crença. Essas três formulações de verdade se combinam no Ocidente para dar origem à nossa noção de verdade. E aí, algumas pessoas vêm ideologicamente e fazem todo esse trabalho ideológico e escondem mais ou menos as coisas e põem orientações. Olha, sigam-me, eu sou o Senhor da verdade. Comigo está a ciência. Os outros são ideologia e os outros não têm produção nem função social, porque eles estão usando dinheiro do Estado. Nós temos que pegar e primar por veterinária, por medicina e engenharia. Filosofia, sociologia e artes estão fora, porque não revertem lucro para a sociedade. Então, aí o que acontece? É como se só num grupo de disciplinas se concentrasse um grupo de pessoas, mas não é. Dentro da filosofia, por exemplo, das universidades, você tem filósofos conservadores. Ora, se eles se inspiram num filósofo, como é que eles atacam a filosofia? Me digam. Outra questão. Nisso, vocês podem perceber, já há um ato de crença e há um ato de, sim, pragmatismo, mas não é o pragmatismo que eles alegam de função social. Nós somos rasos, vamos fazer a população ficar rasa, porque nós queremos governar na brutalidade sem ter que dar justificações. Nós queremos governar sem dar justificações e pela força, se possível. Então, toda e qualquer contestação intelectualizada é uma afronta ao uso tosco que eles gostam de dar ao governo, e se possível eles usavam força mesmo, né? Que é essa a ideia. Então eles atacam as pessoas, eles atacam as personalidades das pessoas, mas eles não entram para fazer uma discussão com a pessoa. Eles querem primeiro destruir as coisas, então eles já estão na imposição da verdade, eles não querem descobrir verdade ou produzir ciência. Outras coisas estão escondidas sob essa ideia de função social de uma disciplina ou de um saber ou conhecer. Eu digo, siga o rastro do dinheiro e você descobre o que está por trás. Ficam, então, com essa argumentação rasa de, olha, somos preocupados em reformar o Brasil, queremos cortar gastos inúteis. Ora, esses cursos, filosofia, sociologia, eles não atendem a uma função social integrada com a prática, com o pragmático, não revertem dinheiro para a sociedade, logo devem ser cortados. Olha aqui, a argumentação mais rasa, só serve aquilo que é voltado para a prática, o que não é prático não deve ser mantido. Então, se o argumento é esse, tem muita coisa lá em Brasília que tem que ser cortada, porque qual a praticidade? A começar pelo STF, por exemplo, que nesses dias atrás lançou uma licitação milionária para jantares movidos a lagosta, a vinhos e outros pratos mais caríssimos para diletos apreciadores com paladares refinadíssimos. Enfim, isso é só esse caso. Outros
Tem os homens que, por exemplo, acertam a toga dos ministros e a função deles é só essa. Você tem copeiros, garçons e outros mais que eles não ganham salários tal como os dos copeiros, garçons, cozinheiros que estão aí pela rua, gente. Vocês sabem disso. Uma coisa que orbita em torno de 10 mil, 15 mil reais. Então, por esse argumento, já teria que fazer todo um corte ali em Brasília. Agora, para encerrar essa questão, eu retomo por fim o paradoxo da tolerância e o paradoxo da liberdade. No paradoxo da liberdade, a ideia é: você é tão livre, o povo é tão livre que ele tem liberdade suprema de escolher para governá-lo um tirano. Então, a sua liberdade é tamanha que você tem o direito e a capacidade de escolher uma pessoa para restringir a sua liberdade. E, por fim, o paradoxo da tolerância, que ele diz o quê? Está ligado com o paradoxo da liberdade. O excesso de tolerância para com os intolerantes acaba com a tolerância na sociedade, porque em proliferando a intolerância, um ou outro não mais se tolerarão. Isso você pode encontrar na argumentação do Karl Popper na Sociedade Aberta e seus Inimigos. Ele diz que, num certo momento, se a intolerância não é tratável na opinião pública, você não consegue coibi-la e trabalhá-la na opinião pública, é necessário recurso à força e outras coisas mais, porque senão, em havendo intolerância, se quebra com toda a cola social que mantém as pessoas na sociedade mais ou menos relacionáveis entre si. Então a sociedade entra em conflito de grupos contra grupos. Estamos vendo isso acontecer no Brasil. Por quê? Houve essa questão da misologocracia, junto com os sujeitos que se põem a governar em nome do pragmatismo e acusam outros lados de ideologia, e fazem um recorte tosco e cego em que o que não é prático, em tese, e o que não é pragmático deve ser excluído porque não atende uma função social. Então percebam, o Brasil está tendo a sua cola social desfeita. É imprescindível atentarmos a esses movimentos que estão acontecendo agora. E temos que ter uma ação prudencial, movida com estudo, reflexão, e não com imposições de verdades. Olha, eu venho aqui trazer uma verdade imposta para você, você tem que comer, você tem que engolir, desgraçado, porque eu tô certo. Não, não é assim. A democracia, ela envolve uma construção de relações que vão permitindo haver equilíbrios e a manutenção de um ethos mais ou menos saudável para que as pessoas continuem interagindo, conversando, discutindo, para a produção de consenso. A produção e manutenção de consenso envolve política, mas não essa política tosca dos políticos de Brasília, é política no sentido amplo de vida social. Então temos que pensar nesses elementos e tomarmos cuidado com essas ideias de o que é prático reverte dinheiro para a sociedade, o que não é prático não reverte dinheiro, porque nesse discurso você acaba com artes, você acaba com filosofia, sociologia, e aí você tem uma população quase que acrítica, sem pensamento crítico, sem capacidade de experiência estética mais elaborada. Enfim, não é isso que queremos. Queremos o progresso, as luzes, a melhoria das situações e qualidades de vida. Meus queridos, já me delonguei demais aqui. Desejo a todos excelentes dias e até a próxima.